As mamães e papais também têm dúvidas sobre qual é o momento certo para levar seu filho na primeira consulta odontológica. Mas é importante ter em mente que o quanto antes a criança for ao dentista, mais cedo ela aprenderá sobre os hábitos bucais corretos, prevenindo futuros problemas. A odontopediatra Luana Muniz está aqui na nossa casa e conversa com a gente sobre o assunto. Jéssica Lima. Bom dia, Luana. Prazer poder receber você mais uma vez na nossa casa, né? E a gente vai iniciar a nossa semana falando sobre saúde bucal das nossas crianças, que é muito importante, né? Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, um prazer é meu estar aqui de volta. Bom dia. Bom dia. É como o Iago falou, né? Quanto mais rápida a visita da criança, maior ela vai ter o interesse, a descoberta de ter o cuidado com a sua saúde bucal. Mas muitos pais ficam em dúvidas qual a idade correta da primeira visita ao dentista. Luana, tem essa idade correta? Já é quando o bebê? É quando nasce o primeiro dentinho? Esclarece pra gente, tira essas dúvidas. Então, na verdade, se a gente for dizer o ideal, já é na gestação, ela receber as informações na gestação. Mas de forma prática, né? Então, a criança pode ter a primeira consulta quando nasceu o primeiro dentinho, né? Ou antes mesmo, não tem problema nenhum ser antes, né? Porque a mãe vai receber as informações sobre como fazer essa higiene, né? Até mesmo em relação à amamentação, né? A gente dá toda uma orientação, porque a boca não envolve somente o dente, tem outras, estruturas, né? Tem a língua, tem a bochecha, tem outras coisas que podem ter algum tipo de alteração que a gente vai ver de forma precoce na criança. Mas ele está certíssimo, quanto antes melhor. Entendi. Né? Você falou agora da fase de bebê. Sim. Né? Então a mãe não só quando tem o primeiro dentinho, mas talvez ali já quando começou a amamentar, né? Sim. Porque você falou que como o bebê ele faz a amamentação, já pode influenciar na dentição dela. Isso é correto ou não? Na verdade, não. A questão da amamentação é mais para instruir a mãe na hora de amamentar. Para pegar até a pega do bebê, exatamente, né? A pega do bebê. E também porque a mãe tem que fazer... A gente explica o importante de alternar essa mamada entre um seio e o outro. Porque os músculos estão se desenvolvendo. Então, na hora que você coloca no peito, esse músculo desenvolve de uma forma, tem que colocar no outro, não somente por causa do peito da mãe, mas também pela boca, pelas estruturas da criança. Ah, então por isso que é importante essa... Também. Tá aí, olha aí, uma coisa que muitas mães talvez estão descobrindo agora, você que está gestante, né? Deve estar sabendo essa informação agora. E aí me tirou uma dúvida também, até antes da introdução dos alimentos para o bebezinho. Mesmo com só o leite materno, a mãe e o pai já precisa ter o cuidado com a higienização da boca desse bebê? Ou não? Não precisa? Não, na verdade não precisa. Não precisa? Não precisa. Só com leite materno não, né? Não, só com leite materno não. Não precisa fazer essa higiene dessa boquinha, tirar, porque a língua está branquinha, fazer essa higiene não. O leite materno ele é suficiente para que não tem nenhuma barreira mecânica, não existe dente, então não vai ter cárie, não vai ter nenhum problema. Então é suficiente o leite materno para fazer toda até a higienização. Tá aí, por isso que falam que o leite materno é o alimento completo, né? Só daquilo que a criança precisa. Só que aí, Luana, vai chegando a fase dos 5 meses, 4, 5 meses, a mãe está acabando a licença maternidade, algumas terminam mais cedo com 4 meses, outras conseguem até com 6 meses, né? E aí começa aquela introdução alimentar. Sim. Às vezes o suco, às vezes a fruta. Quando já tem essa introdução desses outros alimentos, quais os cuidados que os pais têm que ter com essa criança? Então, normalmente quando começa a mudar a alimentação, sai do peito para outro tipo de alimentação, coincide também com o nascimento do primeiro dentinho. Porque às vezes às vezes acho engraçado que existem crianças, bebês, que nascem com 4 meses, já tem o sinal do primeiro dentinho. Sim. E existem crianças que não, às vezes com 7, 8 meses que vai ter. Tem alguma diferença esse nascimento precoce ou tardio do dentinho? O pai precisa se preocupar? Na verdade não, porque existe uma fase para que esse dente possa nascer. Mas se nascer, a criança, uma nascer com 6 meses, outra com 1 ano ou mais de 1 ano, existe um limite para isso, lógico, mas não tem problema nenhum, porque cada criança, cada organismo é diferente, então não tem essa preocupação. A não ser que a criança já chegue com uma idade elevada, depois de 2 anos,
sem 2 nenhum anos, dente. se não nasceu dentinho. Aí a gente vai investigar. Ah, então, porque às vezes a gente imagina que quase 2 anos as crianças já estão com os dentinhos Mas quase... acontece de não ter. De não ter, É. isso pode ser normal. Pode. Olha só, gente. Aí você falou que justamente coincide dessa transição da alimentação justamente com o primeiro dentinho. Isso, E aí, como é que a gente faz? E aí tem que receber todas as orientações para começar a fazer a higiene dessa criança. Tem dente, precisa limpar. Sim. E quanto antes, melhor. Né? Não, a gente não pode negligenciar essa primeira fase, né? Porque são dentinhos de leite, dá para levar, porque o que a gente vê muito são crianças com 1 ano já com uma cárie que a gente chama cárie da primeira infância, em função do leite, até mesmo do próprio leite materno, né? Ele não é que ele causa a cárie, mas ele potencializa uma situação de cárie. Então, a gente já vê com cárie de mamadeira, cárie precoce da primeira infância. Então, assim, é importante ele receber essa orientação o quanto antes, instalar esse hábito, aprender, os pais, o quanto antes aprenderem, eles não vão chegar com um problema, eles já vão receber a orientação, então já vão saber. Vamos instalar um hábito como tomar banho, escovar os cabelos, então, assim, escovar os dentes e ter essa higiene adequada. Vai estar incluído nesse pacote todo, né? A criança, da saúde. Então, saiu o primeiro dentinho. Aí vem aquela dúvida também, às vezes, que tem a escovinha já com a cabecinha pequenininha, tem aquele do dedinho, né? Sim. Qual que é o melhor, assim? Saiu o primeiro dentinho, qual que é interessante o pai e a mãe usar? Olha, eu acho também é uma questão de adaptação, né? Então, assim, porque a criança não está acostumada, né? Exatamente. A gente sabe, às vezes até na introdução alimentar os pais sofrem consideravelmente, porque a criança é algo novo, vai ser aprendido, né? Nasce um ser vazio e a gente vai aprendendo, vai moldando os nossos filhos. E aí como é que a gente vai adaptar? Porque existem crianças que choram, que não aceitam, né? Não querem escovar o dente de maneira alguma, vê aquilo como um momento de tortura. Como que a gente vai introduzir nessa rotina? Na verdade, de o que eu sempre converso é que os pais, eu falo que é uma guerra, né? É. Eles sempre devem ganhar. Então, assim, se a criança chora, ela tem essa resistência, porque talvez já começou um pouquinho tarde. Já pode ter começado quase 1 ano, pode ser. Isso. Aí quando começa desde cedo, realmente quando você coloca alguma coisa na boca da criança, é uma invasão, ela vai se sentir invadida. Mas a persistência em fazer essa escovação vai se tornar um hábito e ela vai ceder, né? Então, quanto antes, melhor, né? Então, assim, aí a questão qual a melhor escova, se existe a dedeira, é uma questão de criança e pai. Eu, particularmente, eu já gosto da escova. Já vai logo, pode já dá iniciar escova já com a cabeça bem pequenininha. E eu gosto, quando tem que auxiliar, eu gosto da fralda de pano. A própria fralda. Que você pode enrolar no dedo, botar numa água filtrada e auxiliar para limpar aquele dentinho. Né? Porque você consegue tirar toda aquela sujeirinha que está que prega no dente, né? Que se instala no dente. Entendi. Aí conforme for aparecendo mais dentinhos e optar pela escova, já é interessante usar o creme dental próprio infantil ou não? Não, sempre vai usar o creme dental, certo? E com flúor. Com flúor já. O que vai mudando é a quantidade, né? Dessa quantidade de pasta com flúor. Mas a gente usa sim, porque ele auxilia na prevenção contra a cárie. Então já pode. Já pode. Tá aí, gente, tirando algumas dúvidas, né? Pra gente quase encerrando aqui o nosso bate-papo, vem aquela fase que eu já estou me preparando para perder o dentinho de leite. Sim. Eu, particularmente, na minha casa, eu tenho uma filhota que o sorriso está lindo. A gente fica com uma pena, né? E como que os pais devem se preparar e preparar também os filhos para esse momento que é tão importante, mas querendo ou não ainda dá medo? Da forma mais natural possível. Assim, é uma questão fisiológica, né? Então, esse dentinho, quando ele está no momento, quando ele fica mole, está no momento de sair, a própria estrutura bucal, ela já se prepara para aquele momento. Aquele dente que está molinho, que você percebe que está para sair, ele não vai doer. Sim. Tá? Então, assim, é uma coisa que pode ficar tranquilo. Se tiver algum tipo de retenção, alguma coisa, ver se percebe que tem um outro dente nascendo, aí sim a gente tem que se preocupar e levar no dentista para resolver, para ver qual o problema que pode estar acontecendo.
Mas, tirando isso, agir da forma mais natural possível. Isso aí, eu já volto lá como era antigamente. Vamos fazer em casa, vamos fazer daquilo uma brincadeira, entendeu? Talvez morder a maçã é uma boa dica. Porque tem gente que bota da maçã, tem gente que coloca a linha e fecha a porta, abre a porta. Então, tentar fazer de uma maneira lúdica. Lúdica, totalmente lúdica. Totalmente. Da forma mais natural possível. Tornar daquilo um desafio e vencer aquele desafio do primeiro dentinho. E que ele perceba que é normal, que ele vai ter 20 dentes aí para perder pela frente. Verdade, né? Eu agradeço muito, o Tudo de Bom agradece muito a sua participação. Lembrando que no seu Instagram sempre tem dicas, né, Luana? Isso. Você sempre está tirando as dúvidas de pacientes, de mães e pais também, com relação à saúde bucal dos filhos, né? Isso. Qual é o seu arroba? É luanaodontopediatra.slz. Tá aí, ó, tá aparecendo aqui na tela, você pode consultar ela, que sempre está aqui no nosso Tudo de Bom, tirando as nossas dúvidas. A casa está aberta para você voltar outras vezes e a gente pode falar sobre aparelho dentário na infância. Pode ser um ótimo tema para a próxima conversa. Já aceitei, é só chamar. Iago, é com você.